Oi, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de criação e comunicação publicitária. Olha só, já tem até uma música, porque a gente está trabalhando os elementos sonoros, os elementos visuais aqui na nossa aula. E o nosso tema hoje é continuar falando um pouquinho de meme, só que agora vamos fazer um recorte, vamos falar do meme com charge. E para continuar, dar andamento à nossa conversa, eu tenho duas divas aqui comigo. A primeira delas é a Pro Fernanda. Seja bem-vinda, Pro Fernanda. Obrigada, adorei o convite. Bora lá que hoje é #charge. E a nossa outra diva rainha dos memes aqui do Centimídias, a Juliana. Ou seja, a mais atrapalhada. Como que fala? Traduzindo, só atrapalhada, Fernanda? Ah, tipo meme, né? É tipo isso, né, gente? Obrigada, viu, professor Jocely? Estamos aqui, ó, pra passar muito conhecimento, muita informação pro nosso querido estudante que também tem aqueles conhecimentos prévios ali, né? E de forma divertida, né? Que é o que o meme pede aí. Para começar, a gente tem uma frase pra gente descontrair e entrar nesse clima. Pro Fernando, você pode fazer a leitura pra gente? A vida é uma bicicleta com câmbio de 10 velocidades. A maioria de nós tem marchas que nunca usamos. É verdade. Será que a gente tem alguns poderes, algumas ferramentas que a gente não utilizou? E é com essa frase que a gente começa fazendo o link. Será que você já criou um meme, já construiu, já consumiu? E o que você fez com essa ferramenta? Ela é utilizada no seu dia a dia? Na escola, nas atividades escolares? Então a gente começa a perceber como a gente pode aplicar algumas ferramentas aí, pensando na criação e comunicação publicitária, tá certo, gente? Lembrando aí na tela para vocês que nós temos a nossa competência, a nossa habilidade, né, e o nosso objetivo. Pode tirar um print para que você converse com o seu professor, você professor que está acompanhando, para a gente entender um pouquinho o fio condutor da nossa aula, tá certo? E o nosso objetivo é pesquisar e analisar sobre a comunicação visual em diferentes linguagens. Muito bem, então tire um print, mostre aí para o seu professor, professor, entre em contato, veja o que você vai construir dentro da sua linha aí de processo educacional mesmo, tá certo? Lembrando que nós estamos dentro do aprofundamento integrado da área de linguagens e suas tecnologias, do aprofundamento curricular #se liga na mídia, com a unidade curricular 1, tá na mídia, tá no mundo, tá certo? E quais os materiais que nós precisamos? Prof. Juliana, você pode fazer a leitura? Vamos lá. Precisaremos aqui, ó, de lápis ou caneta para colocar em dia o nosso diário de bordo. Tem o caderno do estudante também, que é bacana, que os professores gostam bastante de olhar, de vistar. E também, a gente não pode deixar aí de lado celulares, tablets, notebooks, para registrar as pesquisas. Aliás, estamos no meio tecnológico, não é não? Exatamente. Então a gente tem essa possibilidade de ampliar os nossos conhecimentos, fazer os recortes necessários, fazer uma nutrição estética, né? Quanto mais imagens e produções vocês conseguirem analisar, lembra do processo que a gente vem construindo. Nós fizemos a leitura e a análise de imagens acadêmicas, a análise subjetiva, que é aqueles conhecimentos prévios que a gente tem. Quando a gente fala também do gênero meme, isso também ocorre. Então você vai fazer uma leitura técnica. Então você olha o formato, o plano pictórico, se é retrato, se é autorretrato, se trabalha tridimensionalidade, se é um recorte, todas aquelas ferramentas que a gente vem utilizando aí ao longo deste componente e que pode também ser resgatado e aplicado agora nesse momento de nós conversarmos um pouquinho sobre o meme, tá certo, gente? E o que nós vimos na aula anterior? Pro Fernanda, você pode falar pra gente? Nós pesquisamos e refletimos sobre o gênero meme em anúncios publicitários. E conversamos também sobre curadoria. Então nós falamos um pouquinho desse processo, né, de como escolher uma imagem, até mesmo para que vocês tragam nesse momento de compartilhamento. Então, quais as imagens são interessantes? De que forma o meme foi utilizado de uma forma mais criativa dentro de uma criação, pensando no processo de marketing, né, de publicidade. Então você faz esse processo de seleção, curadoria, busca sobre os melhores memes, as imagens, como foi esse processo de apropriação. E aí a gente começa a discutir, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né, meninas? Conversando um pouquinho sobre esse gênero, falar um pouquinho das impressões e como a gente se relaciona com ele. E é bacana que nós temos nós três aqui, mas nós estamos em 4 pessoas na tela. Então, abre pra gente, por favor, ler. Olha lá, 4. Cadê? Aí. Temos o nosso querido Sidney, que tá aqui embaixo. Ou não, tá aqui, ó. Do lado da Fernanda aí. É o outro. Fê, do seu lado aí, ó. Aí, o nosso querido Sidney, ele também tem o poder de desenvolver muitos memes. Ele é material de muitos memes. E a gente se diverte, não é não, Sidney?
Olha só, o Sidney então realmente está participando ativamente aqui conosco, né, dessa aula. E a gente retoma. O que você conhece? O que você percebe? O que você sabe sobre meme? Olha só a pergunta norteadora na tela para você. A gente viu o que é o meme, como que a gente começa a buscar esse conceito, mas vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? Pra gente entender, temos uma pequena definição aí sobre o meme. Pro Fernanda, você pode falar pra gente? Dizem que a própria ideia de meme é um meme. Será possível? Em nosso cotidiano, nós abrimos nossa caixa postal e recebemos uma correntinha de e-mail, acessamos um site de rede social e nos deparamos com uma imagem legendada. Dali uns 2 minutos, chega a paródia de um vídeo viral. E a gente não pode esquecer que a paródia também é uma possibilidade aí de construção de meme, né? A gente às vezes acha que a paródia ela foge. Não, a paródia realmente é uma releitura, né, de uma música, de uma peça aí artística e que a gente pode transformar e aplicar também nessa linguagem do meme. Como eu disse na aula anterior, né, gente? O meme ele é muito democrático. Todo mundo, independente da classe social, religião, qualquer que seja a sua vertente dentro da sua vida, as dimensões sociais, você tem acesso. Ele tá por ser uma de custo bem acessível, né, todo mundo pode fazer, ele acaba então se tornando democrático. É bacana quando você fala paródia, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que tem músicas que eu esqueço até qual é a real, qual é a verdadeira, a originária. Eu só penso na paródia. E às vezes eu já me deparei, falando já de criação e comunicação publicitária, com algumas paródias de jingles, né? Porque os jingles, aquelas musiquinhas que não saem da cabeça da gente. Vocês vão lembrando aí algumas músicas de alguns produtos. E aí, às vezes, a gente tem uma paródia daquele mesmo produto. E às vezes é a mesma empresa que fez uma paródia, porque deu tão certo ali o jingle, que aí ela repetiu de uma forma mais engraçada, dinâmica, na verdade. Agora, então, 2 dicas aí pra gente deixar aí pra vocês, estudantes, é uma, estudar essas empresas que fizeram essas paródias das paródias, e tem bastante. A segunda dica, professor, nunca mexi com meme, nunca trabalhei, nunca fiz. Faz um meme seu mesmo, mas não precisa fazer esse meme e mandar por aí. Faz, olha, você mesmo dá risada e guarda. Eu vou pedir outra coisa, então. Nós vamos agora, nós 4, Sidney, você também, tá? Só pra te avisar. Nós 4 vamos fazer aqui uma careta bem bonita e vocês vão fazer um meme com isso e mandar pra gente no nosso Instagram. Eu ia adorar. Né? Eu quero só ver essa careta bonita, Juliana. Careta bonita. Tinha que ser eu, né? Tinha que ser eu. Estou aqui. Careta bonita, então conta até 3 pro Sidney também fazer com a gente. Sidney, 1, 2, 3. Pronto, foi uma careta bonita. Gente, eu só espero. O que será que vão construir com relação a esse material, essa matéria-prima aí que vocês têm em mãos, hein, gente? Olha, turma, a gente vai dar andamento ao nosso processo aí de pesquisa com relação ao meme. Então a gente fala um pouquinho sobre o meme, como que ele se apresenta e se relaciona nas redes sociais. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o conceito do Richard Dawkins, né? E o que ele pensava. Pro Fernando, você faz a leitura? O Richard Dawkins propunha um conceito para dar conta dos processos de replicação e evolução cultural. Para o pesquisador, talvez houvesse, ele reconheceu, uma ferramenta de replicação distinta daquela responsável pela seleção e transmissão de conteúdo inscritos em nossa cultura. Então ele começa a propor aí uma reflexão. Será que é intencional essa replicabilidade, né? Essa reprodução? A gente viu que, né, a gente conversou um pouquinho na aula anterior, que o meme, ele tem um baixo custo, todo mundo tem acesso, e também ele nos permite a identificação, né? Trazer uma representatividade. Então eu olho aquela situação, aquele meme engraçado, aquela foto, e eu me identifico de alguma forma. Ou seja, porque eu não gosto daquilo, né? Eu estou fazendo uma crítica, ou porque realmente eu me vejo naquela situação. E será que as empresas, a criação e comunicação publicitária não entra dentro dessa perspectiva com a intencionalidade de reprodução? É até bacana que muitas vezes até o nome, né, do produto tem alteração de acordo com algo que combine, com algo que chama atenção, ou até pelo tamanho, né? Eu não sei se vocês sabem, eu falando as coisas aqui ao vivo, eu tenho pós-graduação em administração e marketing desportivo. Olha, então não tem sabia. algumas coisas que a gente fala ali no meio desportivo, nos esportes, no futebol, que são tendenciosas, que são em torno de ter esse retorno publicitário. Ultimamente, assim, mais recentemente, a gente teve um time, que é o Atlético Paranaense, que mudou até a forma da escrita
dele, desde o símbolo, né, o escudo, até o nome que se escreve por vários motivos voltados à publicidade. Legal. Olha só, e tem a ver Diferente. muito com as frases geradoras que nós tínhamos conversado em uma outra aula, né, Prof. Fernanda? Que é como ele utiliza de algumas frases bem pertinentes para que a gente chame a atenção do consumidor, né? E como a gente mexe com poder persuasivo, né? Por exemplo, frete grátis. Opa! É uma frase, né, que chama a atenção, que já busca ali um interesse, um engajamento com o público, não é verdade, Prof. É Fernanda? verdade. Agora eu fiquei pensando, fiquei muito curiosa. Como eu sou de arte, acabo ficando curiosa para saber como era o emblema do Atlético Paranaense, como está agora. É uma boa comparação, que você vai colocando uma do lado da outra, né? E vai ver Eu vou essa mandar pra evolução. você, Fê. Quero. Agora, engraçado que eu lembrei do meu marido aqui, que eu não posso ver nada, em nenhum lugar. Promoção, vamos lá, gente, é promoção. E outro dia eu peguei e comprei uma roupa, falei pro meu marido, ó, comprei essa roupa pra Julinha, porque estava em promoção. Aí tinha aquela etiqueta vermelha em cima, né? A gente tirou a etiqueta de cima. Embaixo era o mesmo valor. Olha! Olha só! Não acreditem sempre nessas frases, nesses pop-ups aí, hein, tá certo? Foi boa essa. Gente, aí brincando, pensando nesse processo aí de pesquisa de vocês, olha só, vocês começam a buscar as perguntas norteadoras na tela para vocês, ó. Quais formatos de memes você conhece? Como algo se torna um meme? Como é que a gente tem um meme, gente? Por que ele surgiu, né? Então a gente tem alguns memes intencionais, alguns que acabam vindo de forma espontânea, né? E de acordo com o que a sociedade está consumindo naquele momento. Quais recursos os memes utilizam para comunicar uma ideia? Então a gente vai pensar nas linguagens que o meme possibilita. Por exemplo, nós temos aí o vídeo, nós temos o desenho, nós temos a fotografia, nós temos o poema, a escrita, né? Nós temos os anúncios publicitários que exploram todas as possibilidades. E agora a gente também pode falar um pouco dos ícones, das imagens, como a Pro Juliana trouxe, né? Então são várias ferramentas aí que o meme utiliza para conseguir alcançar o seu público, tá certo? E aí, pensando nisso, nós chegamos no momento do seu protagonismo juvenil. Olha só aí na tela para vocês, o momento que vocês, estudantes, brilham e que podem mostrar todo o processo de pesquisa de vocês, tá certo? Vocês já ouviram falar em shard? Já pensou o que é uma shard? Será que o meme utiliza shard? Olha só, o que você acha, Prof. Fernanda? Eu acho que eu vou ler. Acho que eu cheguei à conclusão que eu vou ler. Que eu vou ler. Que vai ler, que ela Aí vai a gente ler. vai descobrir, eu e a Ju vamos descobrir juntas. Muito bem. O que é charge? Charge é um gênero textual cuja intencionalidade principal é fazer uma crítica por meio do humor. As charges são criativas e abordam temas da atualidade. Os personagens geralmente são desenhados seguindo o estilo de caricaturas. Podem abordar temas como política, futebol, economia, ciência, relacionamentos, artes, consumo, etc. Normalmente representam personalidades públicas. Isso me fez lembrar minha infância. Pois é, eu ainda lembro. Muitos anos se passaram, Chove. mas o meu avô ficava na varanda sentado lendo jornal. E eu queria o jornal só para ver as charges que estavam ali, que continham ali naquele jornal. Tem a questão das tirinhas, não é isso? Isso, mas trabalham... é que tem a charge, né? Tem a Exato. Essas tirinhas ali, muitos jornais, eles desenvolviam, eles falavam sobre temas atuais na charge. E o meu pai era louco, né? Eu queria um presente. E para que eu pudesse ganhar esse presente, eu tinha que fazer um trabalho. Eu tinha que fazer uma pesquisa para dar para ele para ganhar esse presente. E vários momentos, tipo, teve a Eco 94, né? Eco 94, que foi falando sobre essa questão de ecossistema. Então eu tive que pesquisar aquilo para ganhar um presente. Só que ele queria que eu fizesse em formato de charge. Olha, nossa, seu pai Gente. era exigente. Ele era um professor de arte. Nossa, ele inventava cada coisa. Escola de samba, gente, escola de samba. Ele virava e falava assim, vamos ver quem vai ser a melhor escola de samba. Porque amo, né, carioca. E aí eu tinha que fazer alguns desenhos representando, mas eu nunca fui boa desenhando. E aí uma pesquisa sobre uma escola de samba determinada. E isso é muito bacana, porque você atiça. Hoje, essa questão que a gente trabalha, a investigação científica, o nosso protagonismo. A gente tem uma informação, a gente tem uma ideia, e dali a gente busca aprofundar os conhecimentos. Por isso que eu tô aqui para aprender mais sobre charge. E lembrando que para você ver charges
fáceis, pega jornal antigo. Os jornais antigos, de 70, 60, usavam muitas charges. Os jornais da época da guerra. Então, o jornal de antigamente usava muito. Quer conhecer charge e ver como está sendo o processo de evolução, né, professor? Jornal antigo, tem na internet. Exatamente, e a charge, ela está muito relacionada com o gênero aí do meme. Olha só, dentro do texto que a gente conseguiu trazer aqui para vocês, né, um dos principais motivos, a intencionalidade da charge é trabalhar com a crítica por meio do humor. E a gente disse aqui na aula anterior que o quê? Que o meme, ele provoca muitas ações que vão trazer esse pensamento, né, de uma forma crítica e bem-humorada, dando risada. Só que existe uma semelhança muito grande, né, que a gente pode perceber com uma outra linguagem, que é o cartoon. Olha só, a charge versus o cartoon. Você já parou para pensar na diferença de um para outro? Ó, a charge tem como característica central a utilização de personagens reais para expor uma crítica de forma exagerada e alerta para um problema atual do nosso cotidiano, sendo necessária a contextualização aos fatos recentes, geralmente presentes nas notícias. Já o cartoon é atemporal. As questões abordadas estão mais centradas em uma crítica social na qual o leitor está inserido. Então a gente tem aí uma diferença com relação a como ele faz o recorte, né? A charge, ela está bem mais aberta, mais contemporânea. Já que o cartoon, ele é mais atemporal, ele está interligado a muito mais à filosofia do que ele traz na temática, do que ao recorte ali daquele tempo. Eu não sabia disso, sabia, Fê? Eu não sabia, mas Olha, eu fiquei pensando bacana. agora nas tirinhas, assim, porque você pegar tirinhas antigas nos jornais, o que se tratava, como que era a educação naquela época. Se você pegar de hoje, é outra educação, é outra coisa, e aí as tirinhas estão diferentes também, Sim, né? sim, vão modernizando até a forma que você desenha, né? Mas engraçado, a gente tem que... Então, de acordo com a intencionalidade, você consegue ter a definição do que realmente é. Porque nós vamos falar um pouquinho também sobre isso com relação aos memes. É como se fosse um meme quente e um meme frio, né? Que a gente fala dentro dessa pesquisa do meme. A charge, ela tem um prazo de validade. Ela é aquele contexto, aquele período, né? Já quando a gente fala do cartoon, ele é um pouco mais atemporal, porque eu tenho as temáticas abordadas, a filosofia, né? Em forma dessas tirinhas, elas já podem aí proporcionar que a gente faça uma reflexão mais ampla. Nada impede que uma charge seja atemporal, até porque a gente também utiliza muitas charges que foram antigas com relações ao contemporâneo, né? Eles estão relacionados a algumas atitudes do contemporâneo, mas é uma característica que define bem uma linguagem da outra. E nós temos um vídeo agora que fala um pouquinho sobre o cartoon pra gente aprender um pouquinho mais. Que legal! Certo? De hoje iremos aprender sobre o que são cartoons e como podemos criá-los. Nesta imagem podemos notar um exemplo de cartoon. Vocês já viram algo semelhante? Podemos dizer que os cartoons são imagens representadas por desenhos que visam demonstrar uma opinião de forma crítica ou expor humor, ou seja, demonstrar uma ideia nos fazendo refletir ou criar humor com a intenção de fazer piada. Os cartoons podem ser encontrados em jornais, revistas e sites, e seus temas estão concentrados em fatos de nosso cotidiano. Neste cartoon, podemos notar uma conversa entre a mãe tartaruga e seu filhote, em que ele diz: "Mamãe, quando você era pequena, o ambiente era inteiro ou já era meio ambiente?" Com esta fala do filhote tartaruga, junto à observação de lixos à beira da praia e também uma fábrica na imagem, podemos compreender que este cartoon possui um foco crítico. Isso ocorre pelo trocadilho entre meio ambiente e ambiente inteiro. Sabemos que para falar da natureza e as coisas presentes nela, usamos o termo meio ambiente. E sabendo também do lixo e poluição produzidos todos os dias, essa fala nos faz refletir sobre nossos costumes e manias, se estamos fazendo nossa parte em preservar o meio ambiente e também se as outras pessoas estão. Neste outro exemplo, vemos um astronauta anexando uma bandeira a um novo planeta encontrado.
O que nos chama atenção nesta imagem é a presença de um alienígena colocando latas de lixos recicláveis neste mesmo planeta. A partir disto, vemos que esta proposta também pode ser vista como uma crítica, com a possível reflexão ao mau costume das pessoas de jogar lixos no chão. Embora este tema seja similar ao que vimos no exemplo anterior, neste cartoon não encontramos texto escrito, o que deixa sua interpretação um pouco mais livre. Vamos à próxima imagem. O que vocês acharam? Nesta imagem, vemos a presença de dois personagens que podem ser vistos como a mãe e o filho, de acordo com o diálogo que diz: "Meu WhatsApp parou. Você voltou a falar." Neste cartoon, vemos a presença da menção de uma ferramenta que está dentro da internet, ou seja, o aplicativo WhatsApp que utilizamos ao navegar pela internet. Ao realizar uma nova leitura, além de perceber que o cartoon está tratando sobre um tema acerca da internet, vemos que dentro deste tema há presença também de uma crítica. Isto podemos perceber ao notar que um dos personagens presentes na imagem é denunciado por apenas voltar a se comunicar quando o aplicativo não estava mais funcionando e, assim, não podendo mais usá-lo. Com isso, podemos refletir e nos lembrar que existem muitas pessoas que usam o celular o tempo todo e essas pessoas acabam esquecendo do mundo fora dele. Muito bem, gente. Então a gente agora teve uma ideia qual a diferença aí do cartoon, né, para a Chard. Como a gente pode se apropriar das duas ferramentas para produzir o nosso meme. O que você acha, Pro Fernanda? Dá para usar os dois, o cartoon e o Chard? Dá, e agora a gente tem ferramenta suficiente. Não lembra, printa a tela lá com o vídeo do YouTube e assiste de novo, que agora vai. Exatamente. Gente, chegou o momento então de começar a colocar a mão na massa. Vamos lá? Organizem uma roda de conversa em círculo e pesquisem sobre o gênero meme. O que nós estamos fazendo aqui agora? É muito importante que vocês produzam registros pessoais sobre essa conversa. Então, quais são os registros? Anotações, fotos, enfim, todo o material que vocês conseguirem buscar. Porque é ideal que vocês compartilhem com o grupo. Pensando aí nas perguntas norteadoras, quais relações você poderia traçar entre o meme e a Chard? A gente conversou algumas coisas aqui, alguns itens que podem ser associados, mas com certeza vocês podem explorar muito mais aí. E outra pergunta norteadora, você sabia que há um campo de estudos formal para os memes? Nós citamos aí já o Richard Dawkins, né, o livro dele, como se relaciona com a questão da viralização, da reprodução, então dá para vocês começarem a pesquisar. A gente ainda aos pouquinhos, cada aula a gente pega um pouco dessa pesquisa do Richard Dawkins. E também a última pergunta, o que você acha disso? O que você acha? O que você pensa de usar a Chard e os cartoons dentro de um meme? Você acha uma ideia interessante, Pro Fernanda? Eu acho que é legal você pesquisar a história, né? Porque o que eu pensei, assim, quando a gente estava conversando, é que a Chard é o pai do meme. Olha, é verdade, boa verdade. definição, olha só. Temos aí você, Ju, o que você acha? Eu acho bacana, até porque tem um tom de mistério. Você não basta fazer aquela leitura daquela charge ali ou daquele meme. Você tem que entender o porquê aquilo está sendo falado. Você tem que ter um contexto. Então tem o que está entre linhas. É legal você trazer isso que eu já lembro de uma outra questão relacionada ao meme. Tem alguns memes que eles são específicos de um público. Então, por exemplo, pode ser que tenha algum meme só aqui do Centro de Mídias que só eu, a Pro Juliana e a Pro Fernanda vamos entender. Porque ele está associado a um contexto. Já existem outros memes que eles vão se relacionar com o quê? Com uma região inteira, uma cidade, a cidade de São Paulo, a cidade de Osasco, enfim. Ou pode se relacionar também com a questão nacional ou mundial.
né? Sim. Talvez um meme ele seja pertinente só do nosso país ou também pode ser globalizado, trabalhar uma questão mundial. Então, para saber um pouquinho mais, olha só o box. Vocês podem acessar o Museu do Meme, gente. Você sabia que existe um Museu do Meme? Tem essa indicação dentro do material de vocês que vocês podem pesquisar, fazer uma visita aí virtual. Nós vamos falar um pouquinho mais disso nas próximas aulas, tá certo? E o que nós aprendemos hoje? Ju, você me ajuda? Vamos lá! Nós pesquisamos e refletimos sobre o gênero meme em anúncios publicitários. E conversamos também sobre charge e cartoon. E o que vem por aí? O que vem por aí? Olha só, temos a pesquisa e criação de memes, um estudo do meio sobre o Museu do Meme. Você sabia, Fernanda, que existe o Museu do Meme? Não sabia e sou curiosíssima, quero entrar para saber. O que será que tem lá? Eu acredito que deve ter muito meme, é o que eu espero. Tô com medo, eu tenho medo. Essa pergunta, Fernanda, eu tenho medo. Acho que já fizeram meme, né? Não me diga que tem muito meme, né, professora? Mas e começar a explorar, pensar nessa visita aí virtual. Quais são os memes que utilizaram linguagens e ferramentas diferentes? Usou a fotografia, usou o desenho, a charge, o cartoon. A gente começa a pensar também nas linguagens artísticas que foram apresentadas. Qual que trouxeram as palavras como protagonistas desse meme, né? Quais que utilizaram os elementos sonoros. A gente sempre está colocando aqui uma música no início da aula, no final da aula, para a gente pensar nos elementos sonoros. Mas vocês já pensaram que tem alguns áudios que eles são um meme por si só, na verdade? Sim, aí já dizem, né, um áudio que vai te remeter a um mistério, a um suspense, né? Então, eu acredito que a forma de você se comunicar, ela é diversa. Pode ser por uma expressão, por uma música, por um jeito de falar. E os memes também querem sempre nos dar algum recado, nos deixar a par de algumas situações. Pensar no pensamento científico, né, através da pesquisa, crítico, qual o contexto, e ético, né? Como que eu vou utilizar esse material, como que eu fiz esse trabalho de curadoria e como eu vou apresentá-lo. E eu até lembrei de um meme. Eu não trouxe meu óculos. Juliana, cadê meu óculos? Lembra desse meme? Não. Então depois vocês pesquisam. Eu não lembro. Você lembra, Fernanda? Não. Depois você pesquisa. Tem um meme. pesquisar. Juliana, cadê meu óculos? Olha, fica a dica aí. Eu peguei, eu já ia responder. Eu não peguei, não. Gente, olha só. Chegou agora o momento de você, estudante, que está buscando aí os seus conhecimentos por algum motivo de forma assíncrona, ou seja, sozinho. Olha só na tela para vocês. Os estudantes podem pesquisar e realizar releituras interpretativas de memes veiculados nas redes sociais, explorando a charge e o cartoon, e responder as perguntas norteadoras da aula, ou seja, tudo que nós fizemos aqui você pode refazer, reconstruir dentro desse seu processo aí de pesquisa. Assistir a vídeos que falem sobre memes e sua relação com o marketing publicitário nas redes sociais e marcar os pros para que a gente conheça um pouco do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, tá certo, gente? Pensem, como eu disse na aula anterior, nós não temos aqui tantos direitos autorais livres, né? Porque os memes são associados à questão de marcas, personalidades, grandes ícones, influenciadores, enfim, muita coisa aí que a gente tem dentro das redes sociais da criação, né, e comunicação publicitária. Então a gente não consegue mostrar todos para vocês, mas vocês podem trazê-los, né, na sala de aula. Vocês têm uma liberdade muito grande para construir essa troca, tá certo, gente? Juliana, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, obrigada, adorei estar aqui. A gente se diverte, né? Com certeza, a gente tem que se divertir aqui na aula. Falando de meme, então, por hoje, Fernanda, muito obrigado também. Obrigada, eu adorei. Então, turma, essa aqui é a roda de conversa, tá? Lembrando que é isso mesmo, tem que ser leve, tem que ser tranquilo e tem que trazer aprendizado. Não esqueçam de avaliar a nossa aula para que a gente consiga construir um aprendizado sempre melhor, né? Se aprimorar e trazer um feedback aqui para os professores. Muito obrigado e acompanhem, tragam aí o máximo de memes possível para construir o saber de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.